Olá, então, como prometido na aula passada do Instituto, nós faremos hoje Mosias do capítulo 25 ao capítulo 29 para que possamos ter o conteúdo. Então, nós vamos começar com o capítulo 25 de Mosias e ele já começa falando a história dos filhos de Amulom que não quiseram mais levar o nome desses seus antepassados, porque esses antepassados estavam envolvidos naquele episódio de quando sequestraram as filhas dos Lamanitas. Ele diz isso logo no começo do versículo 12, que haviam tomado as filhas dos Lamanitas para esposas. Então esses descendentes ficaram tão desgostosos com o procedimento de seus pais que não queriam mais levar o nome deles. Consequentemente, adotaram o nome de Nefe para que pudessem ser chamados filhos de Nefe e contados com os que eram chamados nefitas. Então, é um padrão aí, ou a semelhança do que acontece conosco, que nós ficamos tão desgostosos de continuar sendo chamados de homem natural pelo nosso nome antigo de homem natural, que é inimigo de Deus, e aí nos batizamos para nos tornarmos aí progenie de Cristo, para a gente não mais levar o nome de homem natural, e sim homem de Cristo, da família de Cristo. É um paralelo bem interessante com essa história dos filhos de Amulom. Uma citação de Ezra Taft Benson, no seu comentário do livro de Mórmon, diz o seguinte: uma das mais grandiosas coisas que um homem pode fazer por seus filhos é amar sua esposa e deixá-los saber que ele a ama. Um pai tem a responsabilidade de guiar sua família ao desejar ter filhos, amá-los e fazer com que a virtude adorne seus pensamentos incessantemente. Doutrina e Convênios 121:45. Esta é uma das grandes necessidades de hoje. Então, todos aqueles que estão ouvindo essa aula hoje, fazer com que seus filhos possam ver, sentir que você ama a mãe deles, que você ama a sua esposa. Essa é uma das grandiosas coisas, um grandioso legado que nós podemos deixar para a nossa descendência. Continuando ainda em Mosias 25, versículos 17 e 18. E aconteceu que depois de Alma haver ensinado muitas coisas ao povo e acabado de falar-lhes, o rei Lime desejou ser batizado, e também todo o seu povo desejou ser batizado. Portanto, Alma entrou na água e batizou-os. Sim, batizou-os da mesma forma que batizara seus irmãos nas águas de Mórmon. Sim, e todos os que batizou passaram a pertencer à Igreja de Deus, e isso por causa de sua crença nas palavras de Alma. Então, eu fico pensando aqui, que tudo isso começou lá com as palavras de Abinadi, aquele homem corajoso, e desencadeou toda essa cascata de eventos. O povo ele tinha feito convênio com Deus, mas ainda não havia sido batizado. Então o rei Lime, desde aquela época, já procurava ser um rei justo, desejoso de seguir a Deus, mas não tinha sido batizado porque não havia alguém com autoridade na terra deles para que pudessem batizá-los. Podemos ver isso em Mosias 21, versículo 33. E aí, quando eles encontram Alma, aí sim é que havia autoridade para proceder o batismo da forma correta. Versículos 19 a 22. E aconteceu que o rei Mosias permitiu que Alma organizasse igrejas por toda a terra de Israel, e deu-lhe poder para ordenar sacerdotes e mestres em cada igreja. Ora, isso foi feito porque havia tanta gente que não podiam todos ser governados por um só mestre, nem podiam todos ouvir a palavra de Deus numa só assembleia. É como as divisões de estacas hoje, as divisões de ala hoje. Portanto, reuniam-se em diversos grupos, chamados igrejas, tendo cada igreja seus sacerdotes e mestres,
e cada sacerdote pregando a palavra segundo lhe era comunicado pela boca de Alma. Mais uma vez, sem inventar nada, mas transmitindo a palavra do profeta, assim como saiu da boca do profeta. E assim, não obstante existirem muitas igrejas, elas eram todas uma só igreja, sim, a igreja de Deus, porque nada se pregava em qualquer delas além de arrependimento e fé em Deus. É a unidade que nós buscamos na igreja. São as palavras da primeira presidência do Quórum dos 12 que norteiam toda a igreja, que normatizam toda a igreja. Então, não importa em que congregação nós estejamos, os procedimentos serão padrões, serão normatizados pelas regras da igreja e as palavras devem ser as palavras faladas pelos profetas. Nada além disso. Tá? Então, eles se dividiram em, como citei antes, alas, ramos, distritos, estacas e por aí vai. Em Mosias, capítulo 26, versículos 3 e 4. Ora, por causa de sua incredulidade, não podiam compreender a palavra de Deus, e seu coração estava endurecido. E não queriam ser batizados, nem desejavam unir-se à igreja, e formavam um povo à parte quanto à sua fé, e assim permaneceram para sempre, sim, em seu estado carnal e pecaminoso, porque não queriam invocar o Senhor, seu Deus. Então, por conta de não dar essa margenzinha, esse espacinho para que a palavra do profeta crescesse em seu coração, porque o coração estava endurecido, não compreendiam a palavra. E aí eles formavam aquele povo à parte, não se uniam à igreja. É igual também quando temos na igreja alguns grupos que não querem seguir a palavra do profeta. Parece que eles próprios faziam ou fazem a sua igreja. Eles permanecem à parte, marginalizados. Não porque a igreja quer marginalizá-los, mas porque eles não querem se integrar à igreja. E eles permanecem com aquele nome antigo, como nós fizemos o paralelo no capítulo passado. Eles permanecem ainda sendo chamados de homem natural, nesse estado carnal e pecaminoso, porque não queriam aceitar ao Senhor, seu Deus. Versículos 6 e 7 de Mosias 26, porque aconteceu que enganaram, com suas palavras lisonjeiras, a muitos dos que pertenciam à igreja e fizeram com que cometessem muitos pecados. Então, esses irmãos que não queriam ser batizados, não queriam fazer parte da igreja, começaram a enganar e tirar do caminho muitas pessoas que já estavam na igreja, como acontece com esse grupinho que está marginalizado à parte da igreja com suas próprias ideias sem querer seguir a palavra do profeta. Tornou-se necessário, portanto, que aqueles que cometiam pecados e que pertenciam à igreja fossem admoestados pela igreja. E aconteceu que eram levados à presença dos sacerdotes e entregues aos sacerdotes pelos mestres, sendo levados pelos sacerdotes à presença de Alma, que era o sumo sacerdote. Então, era necessário, traçando um paralelo com a igreja moderna, que fosse realizado um conselho de condição de membro que antigamente era chamado de conselho disciplinar. Tá? Porque essas pessoas estavam causando muito mal à igreja de Cristo, à organização da igreja e afastando muitas pessoas. Versículo 14, e aconteceu que depois de haver derramado toda a sua alma a Deus, ouviu a voz do Senhor dizendo, versículo 15, abençoado és tu, alma, e abençoados são os que foram batizados nas águas de Mormo. Abençoado és por causa de tua grande fé, tão somente nas palavras de meu servo Abinadi. Então ele disse, você creu somente nas palavras de Abinadi, não precisou de nada mais. Versículo 16, e abençoados são eles por causa de sua grande fé, tão somente nas palavras que tu lhes disseste. E eles também são abençoados porque acreditaram somente nas tuas palavras.
Não teve nenhum evento grandioso, somente por conta de tuas palavras. E abençoado és tu por haveres organizado uma igreja entre este povo, e eles serão estabelecidos e eles serão o meu povo. Quando nós fazemos convênio com Cristo, entramos para o povo dele. Também discutimos no episódio que nós falamos do confronto entre Abinad e o rei Noé, quando o rei Noé ficava dizendo o meu povo, o meu povo, o meu povo, e o Senhor dizia, é meu, Noé, o povo é meu. E agora ele diz a mesma coisa para o povo de Alma, vocês são o meu povo. Versículos 18 a 21 de Mosias 26. Sim, abençoado é este povo que deseja tomar sobre si o meu nome, porque em meu nome serão chamados e eles são meus. Então, bem-aventurado é o povo que não quer mais ser um homem natural e quer ser um homem de Cristo. O mundo até fala, geralmente ele vai dizer, é um homem de Deus. E por me haveres inquirido sobre os transgressores, és abençoado. A alma foi se aconselhar com o Senhor. Tu és meu servo e faço convênio contigo de que terás vida eterna. É o convênio que ele faz com todos nós. É o juramento do sacerdócio. O Senhor está dizendo, tudo que meu Pai tem vai ser teu. Essa eternidade que o Pai tem vai ser tua. E servir-me-ás, e irás em meu nome, e reunirás minhas ovelhas. E aquele que escutar a minha voz será minha ovelha, e a ele receberás na igreja, e a ele também eu receberei. Então, é escutar a voz do Senhor. E como é que a gente pode escutar a voz do Senhor? Como é que a gente pode receber ao Senhor? É escutando justamente as palavras desses homens escolhidos, da primeira presidência, dos 12 apóstolos, dos líderes instituídos. São eles que falam as palavras de Deus. São eles que são a voz do Senhor. É tanto que na seção 84 de Doutrina e Convênios, ele diz que nós seremos justamente, quando aceitamos o sacerdócio, esses filhos de Moisés. Ou seja, sendo um porta-voz de Deus, para falar as palavras de Deus, para que essas pessoas possam ser contadas no rebanho de Deus. Versículos 22 a 24, pois eis que esta é a minha igreja. Quem quer que seja batizado, será batizado para o arrependimento. E quem quer que recebas, acreditará em meu nome. E a esse eu perdoarei liberalmente, ou seja, eu vou perdoar à vontade. Porque sou eu que tomo sobre mim os pecados do mundo, porque fui eu que criei o homem. E sou eu que concedo ao que acredita até o fim um lugar à minha mão direita. Ele está dizendo, eu consigo fazer tudo isso que estou te dizendo, alma, porque sou eu que faço essa expiação. Fui eu que criei tudo isso. Sou eu que sou o juiz e dou a recompensa final. Pois eis que em meu nome eles são chamados, e se me conhecerem, levantar-se-ão e terão um lugar à minha mão direita, eternamente. A gente só conhece a Deus quando vivemos de toda a palavra que sai da sua boca. Também está lá no convênio e juramento do sacerdócio. Então, conhecer a Deus é viver de toda a palavra que sai da boca dele. E ele também diz, darei linha sobre linha, preceito sobre preceito. E isso vai ser a nossa prova. Esse vai ser o nosso teste. Será que eu estou com tanta confiança no Senhor que eu aguardo pela próxima linha, ou sou eu que quero escrever a próxima linha? Também aula passada, nós discutimos o que eu vou fazer com o conselho do profeta. Eu vou confiar ou eu vou tentar escrever a minha história com todas as limitações que eu tenho? O Senhor diz, confia em mim, eu vou te dar linha sobre linha, preceito sobre preceito. Isso é conhecer ao Senhor. E aí saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que sou o seu Redentor. Mas eles não quiseram ser redimidos. Então a vontade do Senhor é salvar a todos.
É como ele está dizendo, vem, entra para o meu gozo, e a gente no último, não, eu não quero participar disso, eu não quero ficar aqui. E então declarar-lhes-ei que nunca os conheci, e partirão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Digo-te, portanto, que aquele que não ouvir a minha voz, esse não receberás na minha igreja, porque eu não o receberei no último dia. O convite está feito a todos, mas para aqueles que não querem, tudo bem, não podem fazer parte desse plano de felicidade do Pai Celestial. Então, não é vamos dizer, é um castigo, mas é pelo Senhor respeitar tanto o nosso livre-arbítrio, desde o início, é que ele permitiu que Satanás e seus asseclas ficassem fora do plano dele. Ele está bom, Lúcifer, não quer esse meu plano? Você pode perseguir o que você acha que é melhor para você. Tá bom. Só não pode ser aqui nesse plano. Então é isso que o Senhor está dizendo. Aqueles que não querem fazer parte desse plano, tudo bem. Podem se unir a Satanás e seus anjos em outro lugar. Eu vou respeitar a sua decisão. Versículos 29 a 32 de Mosias 26, digo-te, portanto, vai. E o que transgredir contra mim, julgarás de acordo com os pecados que houver cometido. E se confessar seus pecados diante de ti e de mim, e arrepender-se com sinceridade de coração, tu o perdoarás e eu também o perdoarei. Sim, e tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Ufa, que bom que o Senhor tem esse versículo e deixou registrado para nós. Todas as vezes que eu precisar me arrepender, Ele vai perdoar as nossas ofensas. Que bom, que Deus misericordioso. E também vos perdoareis uns aos outros vossas ofensas, pois em verdade vos digo que aquele que não perdoar as ofensas de seu próximo, quando este se confessar arrependido, trará sobre si condenação. Na própria oração já instituída, que ficou conhecida no mundo como Pai Nosso, ele diz que nós seremos perdoados de acordo com as ofensas que nós perdoamos. Então, se eu quero muito perdão, eu preciso perdoar muito o meu próximo. E aqui ele reforça essa ideia. Em Doutrina e Convênios, ele já diz que ele perdoa a quem quer perdoar, mas de nós é requerido que a todos perdoemos, senão a condenação fica conosco. Digo-te agora, versículo 32, vai, e aquele que não se arrepender de seus pecados não será contado com o meu povo. Isto será observado de agora em diante. Então, naquele conselho de condição de membro, nós podemos ter alguns resultados, como nada vai ser feito a respeito, ou pode-se chegar, por exemplo, a um aconselhamento com os líderes, presidente de estaca, bispos, e restrições formais à condição de membro ou remoção da filiação à igreja. É o que antes ficava conhecido como desassociação ou excomunhão. E muitas vezes a gente não entende como é que essa restrição formal à condição de membro ou a remoção da filiação à igreja pode nos ajudar. Então tem uma citação de Spencer W. Kimball de 1949. Ele diz: lembrem-se que devemos perdoar mesmo quando o ofensor não se arrepender e pedir perdão. Essa é nossa obrigação. Seguimos este mandamento ou nos afundamos em amargura, esperando que nosso ofensor saiba e venha se ajoelhar a nós em remorso? Nenhuma amargura dos atritos passados deve ser guardada na memória se perdoamos como todo o nosso coração. Então, quando a gente perdoa de todo o coração, a gente não guarda essa mágoa. Leva tempo? Pode levar, sim. É uma coisa que eu devo fazer amanhã? Não. Se você conseguir, tudo bem. Mas é talvez um processo de anos para eu conseguir perdoar algumas feridas que me foram causadas, às vezes por membros da família, por amigos, outras pessoas que me machucaram bastante. Mas é a nossa meta. Nós devemos arrepender, porque nós é que somos beneficiados com isso. Tá? Nós não devemos ficar nutrindo esse remorso, afundando em amargura.
O Senhor está do nosso lado. Ainda citação de Spencer W. Kimball no seu livro Ensinamentos de Spencer W. Kimball. O Senhor está do nosso lado e devem se lembrar que um grande número de pessoas são salvas pela excomunhão, que é a remoção da filiação à igreja. Elas não estão perdidas por causa da excomunhão. Elas são salvas por meio da excomunhão. E como é que isso acontece? Vamos ver um exemplo. Esse evento real, de Sa-Jae Hyuk, aconteceu nas Olimpíadas de 2012. Quando ele foi erguer essa quantidade de peso, ele teve uma fratura. E eu comparo esse levantamento de peso à nossa condição de membro. Então, quando nós somos membros da igreja, temos vários convênios empilhados sobre nós. Mas no decorrer do caminho, quando eu cometo algum pecado, é como se eu tivesse a fratura desse braço que esse atleta experimentou. Eu não posso deixá-lo com o mesmo peso que ele estava acostumado a levantar. Então, se ele levantava 150 quilos, eu não posso, com essa fratura de braço, permitir que ele continue levantando 150 quilos. Eu tenho que remover esses pesos para que ele possa começar de novo, para que possa cicatrizar e assim ele um dia retorne a levantar os 150 quilos. Então, quando a gente remove a filiação de um determinado membro à igreja, estamos tirando esses pesos dos convênios sobre esta pessoa para que ela possa se recuperar daquela lesão que aconteceu no meio do caminho. E aos pouquinhos, quando ela demonstra essa recuperação, esse arrependimento, quando sua alma está cicatrizando, começamos novamente a colocar o peso dos convênios em cima. É assim que a excomunhão, a remoção, a filiação da igreja é um processo de salvamento, não de condenação. Mosias capítulo 27, versículos 1 e 2. E então aconteceu que as perseguições que eram infligidas à igreja pelos incrédulos tornaram-se tão grandes que a igreja começou a murmurar e a queixar-se aos que os dirigiam a respeito do assunto. Então eles começaram a dizer: bispo, tá demais, não dá. E queixaram-se a Alma. E Alma expôs o caso diante do rei Mosias, e Mosias consultou seus sacerdotes. E aconteceu que o rei Mosias enviou uma proclamação por toda a terra, proibindo os incrédulos de perseguirem os que pertenciam à igreja de Deus. Seria ótimo se nós tivéssemos hoje uma proibição de postagens dos incrédulos perseguindo aqueles que seguem a Deus. Seria ótimo se tivesse uma proclamação por toda a terra proibindo os incrédulos da sua turma de faculdade, do seu trabalho, de perseguir aquele que frequenta a igreja de Deus, né? Versículos 4 e 7, para que não permitissem que o orgulho e a vaidade perturbassem-lhes a paz, para que todo homem estimasse o próximo como a si mesmo. Essa era a proibição. Olhe, não permita que o orgulho e a vaidade perturbe a paz. Que todo homem ame ao seu próximo como a si mesmo e trabalhe com as próprias mãos para o seu sustento. E o Senhor visitou-os e fê-los prosperar, e tornaram-se um povo numeroso e rico. Então eles começaram a crescer novamente por conta dessa proibição do rei. Eles começaram novamente a trilhar o caminho do Senhor, e, trilhando o caminho do Senhor, inevitavelmente, bênção chega. Tornaram-se um povo numeroso e rico. Os versículos 8 a 9 de Mosias 27, nós somos apresentados a este jovem e a alguns outros que já haviam sido mencionados, que são os filhos de Mosias. Vamos ver a história deles. Ora, os filhos de Mosias incluíam-se entre os incrédulos.
E também um dos filhos de Alma estava incluído entre eles e chamava-se Alma como seu pai. Não obstante, tornou-se um homem muito iníquo e idólatra. Não seguiu os passos do pai. E era um homem de muitas palavras e lisonjeava muito o povo. Portanto, fez com que muitos do povo agissem segundo suas iniquidades. Então, por conta das palavras desse 70, desse presidente de estaca, das palavras do filho desse 70, do filho desse presidente de estaca, do filho dessa autoridade geral que era Alma, o filho, conseguiu desvirtuar muitas pessoas e tornou-se um grande obstáculo à prosperidade da Igreja de Deus, atraindo o coração do povo, causando muita dissensão entre o povo, dando oportunidade ao inimigo de Deus de exercer seu poder sobre eles. Então veja que a oportunidade chegou quando o povo começou a contender entre si. Então não permitamos que haja contendas em nossos lares, em nossas congregações, porque é aí que o inimigo tem a oportunidade de exercer poder. E aí acontece esse episódio famoso quando um anjo aparece a Alma e esses filhos de Mosias. E é o que nós vamos ver agora a partir do versículo 11. E, como vos disse, enquanto se rebelavam contra Deus, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhes. E desceu como se fosse numa nuvem, e falou como se fosse com voz de trovão, fazendo com que tremesse o solo onde estavam. E tão grande foi o seu assombro, que caíram por terra e não entenderam as palavras que ele lhes disse. Claro, não entendia porque ele falava a língua dos anjos. A língua dos anjos eram as palavras de Cristo. Eles não entenderam porque eles não conheciam essas palavras de Cristo. Continuando o versículo 13 e 14. Não obstante, ele clamou outra vez, dizendo à Alma: levanta-te e aproxima-te, pois, por que persegues a igreja de Deus? Porquanto o Senhor disse: esta é a minha igreja e eu a estabelecerei, e nada destruirá a não ser a transgressão do meu povo. E disse mais o anjo: eis que o Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de seu servo Alma, que é teu pai. Imagina a aflição desse pai. Ali, convertido pelas palavras de Abinadi, ensinando tudo para seus filhos, e Alma dá uma dessa de se desvirtuar totalmente e até se opor ao trabalho do pai. Imagina a angústia que ele não sentia. Que orações fervorosas ele não deve ter feito. Porque ele tem orado com muita fé a teu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Portanto, vim com o propósito de convencer-te do poder e autoridade de Deus, para que as orações de seus servos possam ser respondidas de acordo com a sua fé. Então, Alma estava orando para que Alma, o filho, se convertesse, conhecesse a verdade. Então o anjo estava dizendo: eu vim aqui para fazer cumprir e responder à oração do teu pai. E para isso, você é que vai sofrer. Você é que vai ter que ser transformado. Porque meu servo fiel, Alma, está pedindo que isso aconteça. Tá? E vê que é uma conversão semelhante ao apóstolo que hoje nós conhecemos como Paulo, que antes era chamado Saulo. Quando Saulo vê aquela luz, ouve, diz: por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o anjo pergunta a mesma coisa para a Alma: por que me persegues? Por que persegues a igreja de Deus? Versículos 19 e 20. Ora, o assombro de Alma foi tão grande que ficou mudo e não podia abrir a boca. Sim, e ficou tão fraco que não podia mover as mãos. Nós já vimos que essas experiências com seres celestiais realmente drenam as forças físicas, as forças do corpo. Foi, portanto, carregado pelos que com ele estavam e levado inerte e colocado diante de seu pai. E contaram a seu pai tudo o que lhes havia acontecido, e o pai regozijou-se, porque sabia que era o poder de Deus. Imagina também assim, cena, o filho lá caído e ele, uhul, que beleza, mas ele sabia que era a resposta para a sua oração. E aconteceu que depois de haverem jejuado e orado pelo espaço de 2 dias e 2 noites,
os membros de Alma recobraram as forças, e ele levantou-se e começou a falar-lhes, dizendo-lhes que tivessem bom ânimo. Frisei ontem em nossa aula que essa é uma das frases que mais aparecem nas Escrituras. Tem de bom ânimo. Foi a primeira coisa que Alma falou, não se preocupe. 24, pois disse ele, arrependi-me de meus pecados e o Senhor redimiu-me. Eis que nasci do Espírito. Eu fui transformado por esse Espírito. Mesmo Espírito que fez a transformação no meu pai quando ele acreditou nas palavras de Abinadi. E o Senhor disse-me no versículo 25, não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda a nação, tribo, língua e povo tenham de nascer de novo. Ele já falou isso no seu ministério mortal, deixou bem claro, João capítulo 3, no encontro com Nicodemos. Sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal, homem natural e decaído, para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas, agora homem de Deus, homem de Cristo. E tornam-se assim novas criaturas. Paulo frisou várias vezes isso. E a menos que façam isto, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus. Digo-vos que, a não ser que assim façam, serão lançados fora. Isto sei, porque eu mesmo estava para ser lançado fora. Então ele já tem o testemunho disso. Alma ou filho presta o seu testemunho dessa sua conversão poderosa. E continua seu testemunho. Minha alma foi redimida do fel da amargura e dos laços da iniquidade. Achava-me no mais escuro abismo, mas vejo agora a maravilhosa luz de Deus. Minha alma estava atormentada com um suplício eterno, mas fui resgatado, e minha alma já não sofre. E aí, com tudo isso, ele se converte e junto aí com os filhos de Mosias eles vão fazer uma missão, ou querem fazer uma missão. Tanto que no 35 já diz, e viajaram por toda a terra de Zaraela, e entre todo o povo que estava sob o reinado do rei Mosias, procurando zelosamente reparar todos os danos que haviam causado à igreja, confessando todos os seus pecados. Isso faz parte do arrependimento. Restituir o dano que você causou. E proclamando todas as coisas que haviam visto. E explicando as profecias e as escrituras a todos os que desejassem ouvi-los. Então eles começaram a missão na própria casa deles. Na própria comunidade deles. E assim foram instrumentos nas mãos de Deus para levar a muitos o conhecimento da verdade. Sim, o conhecimento de seu Redentor. Capítulo 28. Porque agora eles querem sair da sua comunidade para pregar para mais pessoas tudo isso que eles vivenciaram. Versículos 1 e 2 de Mosias 28. Ora, aconteceu que depois que os filhos de Mosias fizeram todas estas coisas, reuniram um pequeno grupo e voltaram para junto de seu pai, o rei. E pediram-lhe que lhes concedesse licença para subirem, juntamente com os que haviam escolhido a terra de Nefe, para pregarem as coisas que haviam ouvido e comunicarem a palavra de Deus a seus irmãos, os lamanitas, para que talvez pudessem levar-lhes o conhecimento do Senhor seu Deus e convencê-los das iniquidades de seu pai. Então não era certeza. Como não é certeza quando nós abrimos a boca para um amigo nosso, para um amigo da família, um colega de trabalho, um colega de escola, que ele vá realmente abraçar aquelas coisas. Mas é um talvez. Se tem um talvez, tem chance, a gente deve abrir a boca. E para que talvez aplacassem seu ódio para com os nefitas, a fim de que também fossem levados a regozijar-se no Senhor seu Deus, se tornassem amigáveis uns com os outros e não houvessem mais contendas em toda a terra que o Senhor seu Deus lhes dera. Era esse o propósito que eles buscavam atingir. Talvez se tornassem amigáveis, talvez não tivessem mais contendas, talvez eles também sentissem aquela mesma alegria. Se tem essa chancezinha, vamos abrir a boca. Os filhos de Mosias, nós já vimos anteriormente, eram chamados Amon, Arão, Omner e Imni. Nós já vimos
algumas histórias sobre eles. Versículos 3 e 4, ora, eles desejavam que a salvação fosse declarada a toda criatura, porque não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse. E até mesmo a ideia de que alguma alma tivesse de sofrer o tormento eterno fazia-os tremer e estremecer. E assim agia o Espírito do Senhor sobre eles, porque eram os mais vis pecadores. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, julgou prudente poupá-los. Não obstante, eles padeceram muita angústia por causa de suas iniquidades, sofrendo muito e temendo que viessem a ser lançados fora para sempre. Então eles estavam dizendo, eu quero aliviar esse sentimento ruim do pecado sobre esses meus irmãos. Eu não quero que nenhum deles se perca, como nós estávamos indo por esse caminho da perdição. Podemos falar com propriedade para eles, porque esse caminho não vai levar a nada. E o Senhor disse a Mosias, versículo 7, deixa-os subir, pois muitos acreditarão em suas palavras e eles terão vida eterna. E livrareis teus filhos das mãos dos lamanitas. É a mesma promessa que ele faz aos missionários de hoje. Às vezes, antes de mandarmos nossos filhos para a missão, dependendo do local, ficamos muito apreensivos. Mas é uma comunidade violenta, é uma comunidade que vemos as notícias no noticiário, todo dia que acontece isso, aquilo. É a promessa do Senhor. É o local onde eles mais estarão seguros durante a fase da vida deles que dedicam ao Senhor. Livrarei teus filhos das mãos desses inimigos. Mosias 28, 11 e 12. Portanto, tomou ele os registros que estavam gravados nas placas de latão e também as placas de Nefe, e todas as coisas que guardara e preservara de acordo com os mandamentos de Deus, depois de haver traduzido e ordenado que fossem escritos os registros contidos nas placas de ouro encontradas pelo povo de Lime, as quais lhes haviam sido entregues pelas mãos de Lime. E ele assim fez por causa da grande ansiedade de seu povo, porque tinha um grande desejo de saber acerca daquele povo que havia sido destruído. Então lembra? Aí novamente está sendo usada a palavra ansiedade. Em Zênefe foi usada a palavra ansiedade. Ele se deixou contaminar pela ansiedade e ele terminou metendo os pés pelas mãos. Aqui a ansiedade era de fazer a vontade do Senhor. Tá? Existe um hino que nós cantamos em nossas congregações, mais ânsia do céu, mais vida em ti, mais vontade dá-me, né? Era essa ansiedade que o povo tinha. Eles queriam saber acerca daquele povo destruído que eles acharam os ossos lá na terra de desolação. Eles queriam não cometer os mesmos erros. Mosias capítulo 29, versículos 11, 12 e 13. Serei, portanto, vosso rei pelo resto de meus dias. Não obstante, nomeemos juízes para julgarem este povo de acordo com a nossa lei. Lembra? Eles queriam ter um rei. E aí Alma já tinha falado para eles, não dá para ter rei, só se a gente garantisse que sempre fosse um homem justo. Então aí eles decidem não ter o rei, tá? Mas que se estabelecessem juízes para que julguem o povo de acordo com a lei. E reorganizaremos os negócios deste povo, porque nomearemos como juízes homens sábios, que julgarão este povo de acordo com os mandamentos de Deus. Então não era só sabedoria humana, era sabedoria espiritual também. Ora, é preferível que um homem seja julgado por Deus do que pelo homem. Porque os julgamentos de Deus são sempre justos, mas os julgamentos do homem nem sempre são justos. Esses pré-julgamentos humanos geralmente são errados. Portanto, se fosse possível terdes como reis homens justos que estabelecessem as leis de Deus e julgassem este povo de acordo com os seus mandamentos, sim, se fosse possível terdes como reis homens que procedessem como meu pai Benjamim procedeu para com este povo, eu vos digo que, se este fosse sempre o caso, seria então conveniente que sempre tivesseis reis para vos governar.
mas sabemos que nem sempre é o caso. Tá? Então, por isso, eles tinham tanta restrição quanto a se ter um rei. Versículos 26 e 27. Ora, não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito, mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Portanto, observareis e tereis isto por lei: resolver vossos negócios de acordo com a voz do povo. Discutimos na aula de ontem também sobre democracia. Democracia é essa condição interior, não é somente a forma do governo, é eu saber que o outro também tem direitos e respeitar isso. 27. E se chegar o tempo em que a voz do povo escolher iniquidade, então os julgamentos de Deus recairão sobre vós. Sim, então será o tempo em que ele vos visitará com grande destruição, assim como tem até aqui visitado esta terra. Então ele diz, não é comum o povo decidir algo contrário à voz de Deus. Já diz a máxima, né? A voz do povo é a voz de Deus. É uma minoria. Mas, se chegar o tempo em que a voz do povo escolher iniquidade, então os julgamentos de Deus recairão sobre nós. Talvez seja o tempo que nós estamos vivendo. Chegou o tempo em que a voz do povo está escolhendo iniquidade. Então, os julgamentos de Deus estão recaindo em preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. Versículos 32, 34 e 35 ainda de Mosias 29. E agora desejo que esta desigualdade não exista mais nessa terra, especialmente entre meu povo. Mas desejo que esta seja uma terra de liberdade e que todos os homens gozem igualmente de seus direitos e privilégios, enquanto o Senhor julgar conveniente que vivamos e herdemos a terra. Sim, enquanto qualquer de nossos descendentes permanecer sobre a face desta terra. Esse é o propósito das Américas, é ser essa terra de liberdade, que nós possamos gozar aqui direitos e privilégios iguais para todos. Versículo 34. E disse-lhes que tais coisas não deveriam existir, mas que a carga devia ser repartida entre todo o povo, a fim de que cada homem carregasse sua parte. É assim que uma organização funciona, seja uma empresa, seja um trabalho, seja na própria igreja. A carga não deve ficar só nas costas do bispo, por exemplo, não deve ficar só nas costas do coordenador, do líder, não. A carga é repartida para que cada homem carregue a sua parte e receba as bênçãos por isso. Receba os méritos de carregar essa parte. Aí o trabalho fica muito mais fácil. O trabalho é muito mais prazeroso. Versículo 35. E explicou-lhes também todas as desvantagens a que estariam sujeitos se fossem governados por um rei injusto. Ele disse, tem isso e aquilo outro, se tiver um rei injusto. Então, a gente tem que pensar bem. Tá? Então, que nós possamos realmente amar a todos como a nós mesmos, que nós possamos viver em paz, é essa harmonia que o Evangelho nos proporciona. É que nós todos possamos respeitar uns aos outros, como filhos de Deus, sem fazer acepção nenhuma de pessoas, seja por conta de sua etnia, seja por conta de sua localidade, sua naturalidade, seja por conta de sua crença religiosa, que nós possamos viver de verdade essa irmandade e que comecemos já, a partir de hoje.